Bom, gente, bem-vindos a este shiur que nós vamos falar sobre a Trindade, né? Eu coloquei um nome mais, mais prático, que diz se a Trindade é bíblica em pergunta, né? A gente tinha colocado refutando a Trindade, e aí a irmã Cirleide falou, eita, que eu quero saber como é que vai refutar esse negócio. Sim, a gente vai fazer isso de refutar, mas o que acontece no nosso neste curso, né? Porque a interpretação que nós vamos fazer, ela é uma interpretação bíblica e, como vocês sabem, sempre baseado na visão judaica, certo? Então, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, né, muitos dos grandes debates teológicos, certo? Especialmente o cristão, surgiram por causa, não por falta de fé, não é por falta de fé, mas por falta de fidelidade, certo? Fidelidade ao contexto, não ao texto. Às vezes ele é até fiel ao texto, mas não é fiel ao contexto. Ele não sabe do que se trata 100% por causa do contexto, tá? E aí a maioria dos erros doutrinários, que eu posso dizer, que estão nas escrituras, foram mal interpretadas, certo? E muitas vezes elas ficam desconectadas da raiz judaica, da sua raiz judaica, certo? E nós sabemos que a língua original é o hebraico, porém, essas doutrinas, e por que eu falo dessas doutrinas? Porque todos nós herdamos dos nossos pais, dos professores cristãos, certo? Essas repetições de conceitos que foram introduzidos num movimento, eu posso dizer que cristão ou messiânico, do século II ao século IV, certo? E o objetivo deles, nesse período, era dejudaizar totalmente e criar algo novo, separado do povo de Israel, do povo judeu, certo? E vocês sabem, entendem que isso nunca foi o propósito de Yeshua, certo? E ele falou para os discípulos fazerem seguidores. Mateus 28, ele está dizendo lá para irmos, vou abrir aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia cristã, né? Não vou usar nem a judaica, que é Mateus 28, é um texto bem batido, bem conhecido nosso, é bastante repetido, do 28, 19, ele fala, ide, portanto, ensinai a todas as nações. Aí vai falando que é batizando, alguns dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros dizem em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho guardado, ou que eu tenho mandado, certo? E quando ele fala, portanto, ide e ensinai a todas as nações, outros dizem ide e fazei discípulos, não é assim? Está escrito? Então, quando fala ide e fazer discípulos, o que a gente consegue compreender com isso? Ide e fazer alunos. E eu te faço uma pergunta antes da gente começar mais a fundo. Vocês, durante o tempo que estão na caminhada, ou tiveram na caminhada cristã, vocês foram alunos de alguém por muito tempo? Vocês estão compreendendo? Então, no máximo um curso que fizeram na congregação, um curso ali de 1 mês, 2 meses, de 6 meses, aí tem uma formatura, né? Coisas básicas. Mas o que é fazer discípulos? É um professor que vai sentar com os alunos e vai ajudá-los não somente a fortalecer a fé deles, porque isso é muito importante, não que seja somente, mas a ajudá-los a interpretar as escrituras. Porque se
só eu sei, e as pessoas que vêm comigo, elas só me ouvem, mas não aprendem, de nada vai valer eu estar ensinando. Então, todo o propósito de um professor é ensinar e esses alunos se tornarem também pessoas que estejam aptas para falar. Nem todos vão ser mestres, mas eles vão, pelo menos, estar aptos para falar a outras pessoas. Certo, meus irmãos? Então, e com isso, eu estou dando essa introdução porque é importantíssimo naquilo que nós vamos falar. O judaísmo, desde a antiguidade, ela entende, tá, que a Torá das Escrituras podem ser interpretadas com responsabilidade. E assim, nós respeitamos os níveis, tá? Os níveis diferentes de profundidade, certo? E os sábios, eles desenvolveram quatro níveis ou formas de interpretação da palavra de Deus, das Escrituras. E é chamado de quê? De pardes. Como é que é chamado? Pardes. Agora, por que pardes? Tá? A palavra pardes vai ter o P, o R, o D e o S. Esse A e esse E dentro, para completar a palavra pardes, é só para você poder pronunciar. E o que é o pardes? O Peshat, o Remes, o Derash e o Sod. Eu vou te explicar de maneira bem rápida e básica para você compreender por que precisam desses níveis de interpretação. O primeiro é o Peshat, certo? E onde nós vamos focar mais nesses estudos, nesses ensinos sobre a Trindade? No Peshat. Mas o que é que o Peshat ele representa? Como é que a gente entende o Peshat? O que significa? O Peshat é a interpretação literal, tá? É a interpretação simples. E a gente acha isso nos comentários clássicos. O Victor, ele tem uma interpretação, os comentários clássicos de Rashi, por exemplo. Rashi é um deles que faz a interpretação do literal. E também se usa a Mishnah. O que é a Mishnah? A Torá oral. E você não sabe como fazer uma mezuzá para pregar na porta da sua casa, se você não lê a Torá oral. E isso tem a ver com o quê? Com a explicação literal de como você pregar uma mezuzá na sua porta. Como é que eu faço para circuncidar? Está lá na Mishnah, na Torá oral. Né? Como é que eu faço para entender sobre um sacrifício, sobre uma festa, sobre como construir uma sucá? O que é uma sucá? É aquela tenda, que é a festa dos tabernáculos, né? Que você constrói a tenda. Como é que eu faço para saber como é a maneira certa? Quais são os frutos que eu utilizo dentro da festa de Sukkot? Tudo isso está nas interpretações literais, certo? Então, isso é muito importante. Só que depois dessa interpretação, nós temos o quê? O remes. E o remes tem a ver já com a parte da alusão, as pistas. Então, dentro do judaísmo, essa pista tem a ver com algumas partes do Midrash, mas só a parte literal, certo? Se usa o Midrash literal. Paralelos bíblicos, estruturas poéticas, certo? Ou palavras estranhas também, que foram colocadas no hebraico. Quem lê o hebraico sabe as letras em hebraico, às vezes tem alguns fenômenos dentro das palavras. Mas eu posso dizer também algo que são colocados ali para apontar algo, ou para apontar alguém, sempre deixam uma pista no meio desses textos. O terceiro nível de interpretação é o Derash. O Derash já é uma exposição, é a parte homilética, e a gente já acha isso no Talmud babilônico de Jerusalém. Não quer dizer que nós, os judeus messiânicos, usemos o Talmud, né? Não, como nossa base, não, mas também ela é importante, tá? O Talmud é importante em certos aspectos, não em tudo. Porque se isso discorda dos textos, dos ensinos de Yeshua, eu tiro só a parte da carne e a espinha do peixe para lá, entende? Mas, assim, dentro do Drash, por exemplo, além de ter os Midrash, que eu estou falando da parte de interpretações
com sentidos mais profundos, aplicações práticas no texto. Por exemplo, um drash também as parábolas de Yeshua. Quem de vocês entende as parábolas de Yeshua? Você já leu as parábolas de Yeshua? Tem alguns que você consegue entender porque ele foi lá e falou. Mas tem outras que não dá para entender, gente, porque o nome é parábolas, ou seja, midrash. Certo? Então, só quem pode entender um midrash é um aluno que estuda a Torá. Qualquer outra pessoa que não entende Torá, ele vai poder até interpretar algo ali, mas pode haver algum tipo de confusão. E para finalizar, o quarto nível de interpretação nós chamamos do nível Sod, que é a parte, o que a gente chama de segredo, a parte mística, certo? Que é a principal obra da tradição, que chamam de Cabala, é o Zohar, certo? Já me perguntaram, eu posso ler o Zohar, eu gostaria de ler o Zohar e tudo. Eu te recomendo a não. Por quê? Porque é o quarto nível de interpretação. Se você for logo saltando direto para o quarto, o que é que vai acontecer? Você pode entrar em algum tipo de confusão, certo? Que era uma parte mais esotérica, certo? E de verdade, para que você possa usar o nível SOD, eu já te adianto aqui, é necessário você ter uma vida de santidade e disciplina espiritual. Porque não vai adiantar você querer buscar os secretos do eterno, não vai mesmo. Você querer buscar as profundidades do eterno com uma vida sem santidade. Então, só busca estudar o Zohar depois que você tiver num nível de santidade maior. Até aí, ok, gente? Amém? Então, nosso estudo, ele, como eu estava falando nesse shiur que nós estamos falando sobre Trindade, nós vamos fazer baseado no Peshat, e como eu estou dizendo para vocês, o Peshat, ele é o simples, o literal, não literalista, tá? Mas literal no seu conteúdo original. E nós vamos levar sempre em conta, olha só, preste atenção nisso. Entender o Peshat é sempre levar em conta o idioma hebraico. Sempre em conta, tem que levar em conta o idioma hebraico, porque se você não leva em conta o idioma hebraico, você não vai saber as expressões idiomáticas. A cultura também do povo de Israel é muito importante da época, o cenário histórico, tudo isso tem a ver com o Peshat. Então, se você for querer interpretar com a tua mente ocidental, você vai entrar em confusão, certo? E toda interpretação, tá, gente, ela é saudável. Tá? Toda interpretação era saudável se você interpreta bem o Peshat, ou seja, o nível literal. Se você consegue interpretar o literal, todas as outras interpretações vão ser saudáveis, certo? Agora, se a tua interpretação do nível 2, nível 3 está descontextualizada, fora do literal, então pode ser uma heresia, ou pode ser algo que você entrou em confusão, então você vai descartar ela. Todos vocês que aprendam Peshat, vocês nunca mais vão cair em confusão. Isso eu prometo a vocês. Nunca mais vocês vão cair em confusão entendendo o Peshat, certo? E quando a gente fala do tema da Trindade, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque muitas doutrinas cristãs, elas foram criadas com interpretação, ou a partir de interpretações alegóricas, ou de traduções problemáticas do hebraico e do grego, principalmente do grego, tá? E muitas delas não têm essa base no Peshat. Por isso que vários livros, vários versículos foram lidos fora de contexto, tá? E aí eles misturam com conceitos filosóficos gregos, e aí eles inserem sobre os textos que foram escritos com mentalidade hebraica. Imagina uma mentalidade hebraica com uma mistura grega. Então vai ter o quê? Sincretismo ali, misturas, tá? Então, perdão. Agora, para que eu possa saber qual é o ensinamento
hebraico e messiânico original da Torá, dos profetas, da Escritura, da aliança renovada, que a gente chama da Brit Hadashah, chama de Novo Testamento, mas o correto mesmo é falar aliança renovada. Então, você precisa questionar sempre o que foi recebido através da tradição cristã. Você precisa fazer um teste minucioso à luz da palavra, da Escritura, certo? Porque se você entende de uma perspectiva hebraica e não grega, os 66 livros foram escritos por israelitas com uma mente hebraica e não com uma mente greco-romana, certo? E aí, por isso que eu te faço a pergunta hoje à noite. Eu posso questionar a doutrina da Trindade? Posso? Sim ou não? Posso. Por quê? Porque não é baseado dentro no entendimento hebraico, mas sim grego, tá? Só que questionar é bom, mas questionar com embasamento é melhor ainda, tá bom? Então, eu quero te dizer assim, que o estudo ele começa devagarzinho, ele é cadenciado, entende? Você sabe o que é cadenciado, né? A pessoa, eu estava falando aqui estava dando um exemplo, que é como se você vai jogar futebol, e tem dois times. Um time quer ficar brincando o tempo todo, chutando a bola para lá e para cá, correndo, cabeceando, os meninos brincando e jogando, enquanto o outro está fazendo alongamento, o outro time está fazendo aquecimento, faz treinamentos, corrida, pula, salto, ou seja, cadenciamento, resistência. Parece ser chato, porque a gente quer logo jogar, eu quero logo fazer gol, eu quero... Agora, quando esses dois times se encontrarem, sabe o que vai acontecer? Aquele que está preparado vai vencer. E esse que é o nosso problema, nós não queremos passar pelo processo, a gente quer logo a resposta. Mas tudo que eu vou te passar aqui é cadenciado. Vai devagarzinho, vai. Porque o meu objetivo é que você aprenda e não tenha dúvida alguma. Tá bom? Certo? Então, o Senhor, Adonai, o Eterno, ele é um e não três. Então, no início, eu tive esses problemas, de mim, porque nós fazemos todo o Shabat Shema, né? Shema, Israel, vocês lembram? Em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, ali se fala dessa declaração do Shema Israel. E ela é citada em Marcos, em Marcos, capítulo 12, do 28 ao 30. O que é que diz lá? Na versão, eu tenho uma tradução britânica aqui, tá? O que é que diz lá? Que chegou um dos escribas, tá? Escribas é um judeu, e tendo ouvido a discussão e vendo que Jesus lhes havia respondido, bem, fez-lhe esta pergunta. Qual foi a pergunta? Ele diz assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa foi a resposta que ele deu, certo? Todos os judeus fiéis, eles fazem essa confissão de fé. Por quê? Lá está dizendo que nós vamos inculcar aos nossos filhos e vamos falar a respeito delas, estando em nossa casa e andando pelo caminho. Aí quem vem depois? Ao se deitar e ao se levantar. Por isso que todo judeu fala pelo menos 2 vezes essa confissão de fé. É o mínimo. Tem uns que falam 3, tem uns que falam 4, tá? Mas no mínimo, eles falam 2 vezes por dia. E também eles proferem o Shema antes de morrer. Quando estão à beira da morte, eles falam o Shema. Porque com essa declaração, ele calorosamente está falando no seu coração que ele é um judeu, que ele cumpre Torá e que ele crê no Senhor dos céus, no Criador dos céus, tá? Então, ele proclama essa confiança, certo?
confiança em quem? No Deus, no Elohim de Israel. E eles também o reconhecem como único, tá? Todo judeu reconhece como único, e também que não há outro além dele, e que ele é um, e esta é a base do verdadeiro monoteísmo. Por isso que a palavra é monoteísmo. Então, a diferença do judaísmo para o cristianismo é que no judaísmo se crê no monoteísmo, um único Deus. O cristianismo se acredita num Deus que é três em um, é triuno. Essa que é a grande diferença, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Pronto. E esse Shema, ele é dito, né? Como estava falando para vocês, que o Senhor não é três e não é um. Por isso que o tema desse primeiro capítulo, qual é? O nosso tema do primeiro capítulo é errado. Grava aí a palavra. Errado. O que é que significa errado? Um. Certo? Vou mostrar para vocês, tentar compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim, amor. Tá certo. Estão vendo todo o texto, né? Olha só. Bem aqui, ó. Nessa parte, começa em hebraico Shema, Israel. Aí vocês estão vendo? Tem o nome do Eterno, né? A gente chama Adonai. O terceiro bloquinho. Aí vem Eloheinu, essa palavra Eloheinu, né? Eloheinu é o nosso Deus. Depois vem Adonai, ou o Senhor, é um. Essa palavra no final que vocês estão vendo, aparece a minha setinha para vocês? Não aparece. Não aparece. Poxa, eu queria que aparecesse a setinha. Mas, deixa eu ver aqui. Agora aparece? Agora sim. Tá. Essa parte final, você está vendo aqui? Um Aleph, um Rei e um Dalet. Se lê errado. Aí nós estamos lendo errado. E errado é um. Tá? Essa é a nossa palavrinha que nós vamos falar agora. Ok? Tirou o compartilhamento, né? De vocês? Certo. Então, o Shema diz que o Eterno é um. O Shema diz que o Eterno é um. E como eu já vim dessa formação trinitária, essa palavra errat me incomodava. Porque eu ficava, né? O Eterno é um ou é três? Não hoje, eu estou falando de anos atrás, muitos anos atrás. Eu falava, o Eterno é errat ou o Eterno é três? E tinha essas confusões, tá? Isso me incomodava bastante, porque eu tinha que reconhecer que a Bíblia diz que Elohim, o Eterno, é um, não três, tá? E os escritos também, eles que se distribuem entre os judeus, os messiânicos ou judeus, que a palavra hebraica para errado, então, eu quero deixar claro para vocês o significado da palavra errado. Então, a palavra errado mesmo, no original, não quer dizer um ou único, tá? Porque um ou único, de unidade, é Yahid, certo? Mas errado também significa unidade composta. Por isso eu quero ser para vocês honesto, porque pode ser que um dia vocês encontrem uma pessoa que saiba hebraico, tá? E vocês vão ter que falar do Deus verdadeiro a ele. Então, também significa unidade composta. E aí, o que eu fiz? Poxa, errado significa um, mas também significa unidade composta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar. Porque um estudioso, um mestre, ele investiga.
de uma maneira mais profunda, certo? E o que eu percebi depois disso? Que Echad significa unidade composta, mas também significa unidade singular. Tá vendo? Nós estamos falando da palavra Echad, tá? E nós achamos em vários textos. Por exemplo, tá? Gênesis 1, versículo 5. Lá está escrito um dia. Um dia. Gênesis 1, 5, tá? Eu não estou lendo o texto para vocês todos. Mas o que é que diz? Consegue ler, Leandro? Gênesis 1, 5? O que é que diz? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O dia primeiro. Na tradução dele, e foi a manhã e a tarde, o dia primeiro. Outros dizem, e foi um dia. Então, essa palavra um dia é Yom Echad, tá vendo? Então, existem outros textos. Posso dar um exemplo de Gênesis 3, 11:6, e lá fala uma só língua, ou uma língua, que é Safá Had. Por quê? Dentro do hebraico, certo? Existe a palavra Echad, que significa ou unidade composta. Ela também é feminina, que você pode ler a palavra Ahad, Echad ou Ahad, tá? Então, tem no masculino e no feminino, certo? E existem vários textos, porque depois eu vou passar para vocês esse documento, e vocês vão ter a oportunidade de ler vários versículos que falam essa palavra um dia. Por exemplo, lá em Gênesis 22, versículo 2, está escrito uma montanha. Então, é Har Echad. Então, estou dando exemplos para vocês da palavra Echad. Em Gênesis 27, 38, está falando de uma bênção. Brachá Achat, que quer dizer uma bênção. No 40, versículo 5, está falando de uma noite, que quer dizer Laila Achat. Ou é Achat, porque Laila é feminino, Achat, ou é masculino, Echad. Certo? Que quer dizer um. Até aí, ok, gente? Todos estão me entendendo? Certo? Se caso você tenha alguma dúvida, não compreendeu o que eu falei, me pede para eu repetir, tá bom? Então, essa palavra Echad é masculina e Achat é feminina. E o que acontece? A palavra Echad, ela são números cardinais que expressam uma quantidade quanto existem num grupo. Por exemplo, você vai falar de um povo. Um povo é uma unidade, né? Mas nesse povo nós não sabemos quantos são, mas é uma unidade composta. É isso que eu quis dizer, tá? Agora, assim, as palavras mais comuns utilizadas na língua hebraica para exprimir uma unidade são essas que eu disse, Echad e Ahad. Então, nesses textos que eu apresentei para você, alguns ali, existe um artigo definido que fica na frente. Ha-Echad, que quer dizer o, a, os, as. Isso é um artigo, né? Um artigo definido. Então, o povo, a montanha. Então, está falando de um, certo? Portanto, a palavra Echad, ela, quando nós vamos procurar dentro das escrituras, nós encontramos sempre a palavra Echad mostrando essa quantidade, ou seja, essa unidade composta, é isso que eu quis dizer, tá? E qual é a outra palavra que eu disse para vocês que quer dizer mesmo um? Yahid. Só que a palavra Yahid, nós não achamos muito ela na Torá, ou seja, no Pentateuco. Sabe quantas vezes nós achamos a palavra Yahid? Só 2 vezes. Tá?
Só 2 vezes, que quer dizer que essa palavra Yahid, ela comprova uma unidade. Mas, e no resto das escrituras, ou seja, na Tanakh inteira, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, só achamos 11 vezes. Mas toda vez que vai falar de singularidade, de unidade, não se usa a palavra Yahid. A maioria é errado. Certo? Então, finalizando, a palavra, essa parte, né, a palavra, ela é uma unidade plural. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 26, versículo 6, está escrito assim: e o tabernáculo será um todo. Né? Em Êxodo 26, 6. Por quê? Vai ser um único tabernáculo, está dizendo lá. Só que nós sabemos que um tabernáculo tem várias cortinas. Certo? Tem várias cortinas lá. Como é que está na tua versão? 26:6. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. E será um tabernáculo. Tá vendo? Então, aí está falando de uma unidade plural. Então, está falando errado. Certo? Está falando errado para o tabernáculo. Um tabernáculo. Agora, só que assim como em Gênesis nós conseguimos encontrar a palavra errado como uma unidade composta, certo? Também em Gênesis 2:24 fala de um homem, de uma mulher que se tornam uma só carne, certo? E a palavra hebraica ali também é traduzida como errado, certo? Então nós entendemos que a palavra errado pode significar uma unidade composta, certo? Agora eu quero pegar aqui um comentário de um teólogo cristão chamado Lawrence Forbes. Esse escritor, que é um filósofo e filósofo da religião, e ele é teólogo também, ele faz esse seguinte comentário sobre a palavra errado. Quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim: um exame do primeiro livro de Moisés. Qual é o primeiro livro de Moisés? Gênesis, tá? Revelará que há 18 citações, ele fala, 18 citações mencionadas acima, ou seja, ele está falando do texto que ele escreveu, que são únicos usos da palavra errado. Que significa um, nesse livro. E um exame imparcial revelará que a palavra errado é usada para denotar unidade, ou o tipo de unidade muito mais frequente na pluralidade que uma unidade na singularidade. O uso principal de uma ideia clara, unipluralidade, enquanto a ideia de singularidade absoluta inseparável e dissociada da palavra quase completamente, para aqueles que reverenciam as escrituras como única escritura de revelação ao homem, é desnecessário acrescentar que não é permitido entreter ou reter um conceito da palavra errado que não tenha o aval da palavra de Deus. Aí ele diz assim: usando apenas o conceito bíblico da palavra errado como uma tocha de iluminação para examinar o Shema Israel, entendemos que qualquer uso ou compreensão da palavra que tenda a limitar seu significado, apenas uma singularidade absoluta é uma deturpação grosseira. Certo? Se você estivesse estudando com esse doutor, iria acreditar: olha, tá vendo? O doutor esse professor pegou a palavra errado no Gênesis e está nos mostrando que, de fato, ela significa uma unidade composta. Portanto, o Eterno não é um, ele é 3. Certo? Porque esse doutor está falando aqui, esse teólogo está dizendo que a palavra errada ele achou 18 vezes no Gênesis, demonstrando que significa unidade composta. Tá? Champlin, ele pensa diferente. Então, eu estou aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma enciclopédia de um PhD que ele é cristão. Certo? E esse cristão, ele pensa diferente desse outro aqui. Porque ele já fala diferente. Ele diz que você dizer que o Eterno é 3 é você cristianizar demais o texto. Quem está falando isso não é um judeu, é um cristão, um teólogo cristão.
tá? Eu posso ler depois, tirar uma foto e mostrar para vocês. Tá bem aqui, ó, Champlin, tá? Agora, isto pode parecer convincente para vocês, como estava dizendo, né? E para uma pessoa que também não esteja suficientemente familiarizada com as escrituras, que é o caso de vocês. Vocês poderiam entrar em engano, porque não conhecem ainda o Peshat, tá? Eu investigando profundamente sobre esse assunto aqui que esse professor, ou esse doutor Lawrence escreveu, que se acha 18 vezes a palavra errada de maneira que significa uma unidade composta, 18 vezes, eu fui procurar a fundo que existe não somente 18 vezes, mas nada mais ou nada menos do que 23 vezes, escutem bem, 23 vezes a palavra errado, que está conotando uma palavra solitária, ou seja, de unidade solitária, de um, e não de 3. Ou seja, se nós fôssemos buscar o número de palavras de unidade composta, tem 18. E de unidade singular, tem 23. Então, tá 23 a 18, né? Está ganhando de goleada, por enquanto. Certo? Aí, ou seja, se a gente coloca a questão de saber se é correto basear-se apenas nessas 18 ocasiões que ele está dizendo aí, que acabou de aparecer, aparece a palavra sozinha, sem artigo, certo? Apenas na sua forma masculina, certo? A fim de obter uma compreensão completa do seu uso e seu significado, outra questão é que se coloca, e se o livro do Gênesis é suficiente para obter uma imagem completa da palavra, eu te faço uma pergunta, né? A palavra errado, aparece somente 18 vezes no Gênesis? Não. Sabe quantas vezes aparece a palavra errado no Gênesis? 50 vezes, gente. 50 vezes, tá? E no Tanakh inteiro, ou seja, da Torá, Gênesis e tal, e os escritos dos profetas, aparece 900 vezes, tá? Aparece 900 vezes. E ele pega só 18. Tá? Ou seja, se o texto do Shema está escrito em Deuteronômio e não em Gênesis, por que ele pega de Gênesis? Era para ele pegar lá de Deuteronômio, certo? E, assim, se faz revisão em todo o Pentateuco. Eu não posso tirar a conclusão de 18 palavras escritas só em Gênesis, no início de Gênesis. Certo? Então, ao fazer essa investigação mais minuciosa, como eu estou mostrando para vocês, me dá a impressão que esse doutor, ele se baseou nessa avaliação sem fundamento. E eu vejo até demasiadamente frágil, tá, gente? E com o fim de forçar uma opinião já preconcebida sobre um significado de utilização da palavra errada nas escrituras. E para que você possa entender a palavra errado, você não deve se basear em 18 palavras que significa unidade composta. Você tem que se basear em todas as palavras que estão escritas dentro da Tanakh. Como é que eu vou tirar minha conclusão de 18? Certo? Então, se eu quero entender a palavra, o que é que eu vou precisar? Um estudo exaustivo e contextualizado da palavra, como estou falando aqui. Eu preciso abranger todo o Pentateuco, até a Tanakh, para entender essas nuances semânticas, porque é falta de interpretação, certo? E não só semântica, teológica também. E também eu tenho que evitar interpretar ou me basear em interpretações em dados parciais, preconcebidos. Isso é perigoso. Por isso que eu digo, não leia um texto, leia outro, tenha conclusões. Não só uma, tá? Ok? Então, não é preciso ir além de Gênesis, tá, gente? Para a gente entender a palavra errado. Que o foco da palavra errado, na verdade, ela não está na pluralidade, mas a maioria das vezes ela está na singularidade. Certo?
porque sempre aparece, especialmente aparece, até em 7 ocasiões, falando Ra errado, ou seja, é um, mostrando a unidade. E o singular que é predominante, tá certo? E é traduzido como o único, um somente, ou aquele é um, certo? Deixa eu ver aqui. Em Gênesis 41, 5, fala lá, eu vou só falando os textos para vocês, está falando lá sobre uma única vara, que está falando Ra errado, uma única vara. Em Êxodo, falando das 10 pragas, está dizendo, não ficou, 8:31, não ficou uma só mosca, está falando errado, não está falando Yahid, está falando errado. Agora há pouco, o doutor estava dizendo que era unidade composta, tá? Não ficou um único animal, no Êxodo 9:6, também está falando errado. Não ficou um único gafanhoto, no 10:19. Não ficou um único egípcio, 14:28. Então, a gente consegue entender o quê? E examinando o texto, a gente tem vários exemplos que a palavra errado foi usada para determinar a exclusividade absoluta, tá? Agora, já como existe a palavra Yahid, e isso nos ensina, tá? Que em algumas ocasiões, exceto 2, no Pentateuco, que a gente chama de Rumash, o Eterno preferiu usar a palavra errado. É isso que me chama bastante atenção. Ele poderia ter usado, o Eterno poderia ter ditado isso para Moshe, usando a palavra Yahid, mas o Eterno preferiu usar errado, tá? E em vez de apontar a singularidade absoluta como Yahid, ele preferiu colocar errado, tá? E, embora seja, né, correto dizer que a palavra errado, tá, ela também é uma unidade composta. Porém, não quer dizer que isso é o significado principal. Ok? Até aí, ok, gente? Amém aí? Certo. Então, quando... Oi. Eu tenho 4 Bíblias diferentes, certo, para as 4 traduções de Êxodo 26:6. Uhum. Né? Aqui diz assim, 6, aqui. Para que a morada forme um todo. Esse daqui é a católica. Católica, um todo. Aí aqui, a minha aqui, Almeida revisada e corrigida. Sim. 6 aqui. Uma com a outra e será um tabernáculo. Um tabernáculo. Essa daqui eu nem sei de onde é. Essa expressão um todo está correto. Está mais próximo do literal. Né? Aí aqui, 6, cadê? Cortinas para que formem uma só peça. Uma só peça. E a outra aqui, que é do casamento blindado, 26:6, 5:6 aqui. O tabernáculo será um todo. É a mesma tradução. Um todo. Então, isso também nos, voltando à parte do errado, ou finalizando essa parte do errado, isso nos dá uma indicação, tá, que essa palavra não, ela não apenas pode ser entendida, mas deve ser entendida dessa forma no Shema, certo? É assim que o povo judeu entende há milhares de anos. Preste atenção. Há milhares de anos o povo judeu entende dessa maneira. E eles pregaram ao mundo, tá, gente? Essa verdade do monoteísmo. E naquele tempo já existia o erro do politeísmo, dos muitos deuses. Já existia. Por isso que Israel sempre se posicionou com o monoteísmo, certo? E a gente pode perguntar, tá, se o Eterno ele teria usado a palavra errado para si mesmo, se quisesse mostrar ao mundo que ele é mais do que um, certo? De acordo com a abordagem daqueles que proclamam a doutrina da Trindade. Então, afinal de contas, temos que admitir, tá, que não está escrito que o Eterno é 3, mas precisamente 1. Porque se o Eterno fosse 3, estava escrito, o Eterno é 3. Tá? Agora, um outro texto que eu quero usar, ainda está no errado, mas esse errado a gente vai usar aqui a palavra um de nós, que é uma segunda base
preste atenção, é uma segunda base que os teólogos da doutrina da Trindade usarão para tentar te convencer. Ô, pastor, Oi. dá licença aí. Quando Jesus foi embora, ele disse, eu deixarei um consolador. Quem é o Certo. consolador? Marcos, nós vamos avançar e nós vamos chegar lá. Presta atenção, nós estamos no fechado, no início. Ok, Vamos devagarzinho. A ok, gente vai chegar lá. ok. Esse estudo aqui, ele não termina hoje. Ele Uhum. vai demorar pelo menos uns 2 meses. Tá? Ok. Tá? Então, Pode tenham continuar. paciência que você vai chegar lá e vai ter todas as respostas que você precisar. Tá bom? Ok, Então, a gente está só na palavra errado. ok. Agora a gente vai utilizar um texto que está lá em Gênesis 3:22. Eu quero falar sobre, para a gente olhar atentamente para esse texto. O que está dizendo lá? Então, eu estou numa, como é que se fala? Uma versão da King James revisada, tá? Mas você vai estar muito próximo da que você está lendo. Diz assim, então o Eterno Elohim disse, o Eterno Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Estão vendo aí? Uhum. Ou seja, o Eterno fala, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Cuidado, agora, para que ele não estenda a mão e pegue também da árvore da vida e coma para sempre. Segundo ponto que um teólogo da Trindade vai tocar, esse texto contigo, tá? Observe essa palavra, um de nós. O Eterno fala, um de nós, que está escrito Echad Mimenu. Esse texto de Gênesis diz que o ser humano se tornou como um de nós. É isso que está dizendo ali, certo? E algumas pessoas elas vão usar essa palavra para defender, ou esse texto para defender a ideia da Trindade, dizendo que Deus está falando como um ser com 3 pessoas e que um de nós se refere a uma delas. Escutem bem, nós estamos lendo hebraico, nós não estamos lendo português. Apesar de eu estar falando em português, eu estou falando o literal do hebraico para vocês, certo? Então, uma coisa é você ler em português, outra coisa é você ler no literal do hebraico no português, tá? Então, eles vão dizer para você que o Eterno disse que é comum de nós estar falando, está se referindo à Trindade. Mas aí surge uma pergunta, tá? Surge uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá. Só. Pronto. Aí surge, vamos lá. Surge uma pergunta. Se a palavra é errado, vamos fazer a pergunta ao texto? Estou te ensinando pechado. Pechado é perguntar ao texto. Se a palavra é errado, o que significa errado? Certo? Significasse sempre uma unidade composta. Presta atenção. Ou seja, algo formado por várias partes juntas. Como ela poderia se referir a apenas um dos 3? Essa é a pergunta. Se a palavra errado significasse sempre uma unidade composta, como ela poderia se referir a apenas um dos 3? Se errado significasse sempre os 3 juntos, então não poderia ser usada para falar com apenas um deles. Te dei a resposta dentro do texto. Vamos fazer a pergunta de novo? Se a palavra errado significasse sempre uma unidade composta, como ela poderia se referir a apenas um dos 3? Se errado significasse sempre os 3 juntos, então não poderia ser usado para falar de apenas um deles, gente. A gente consegue a resposta no texto, certo?
Então, isso mostra que a palavra Echad não significa necessariamente uma unidade composta. Ela pode se referir a algo ou alguém único, individual, dependendo do contexto, certo? Ou seja, o próprio uso desse termo Echad nesse versículo do capítulo 3, versículo 22, que estávamos lendo agora há pouco, mostra que ele pode se referir a um indivíduo entre vários, e não obrigatoriamente, a uma união de partes, certo? E isso enfraquece a ideia de que Echad sempre indica a pluralidade dentro de uma unidade, como alguns afirmam ou tentam até provar a trindade como base nessa palavra. E como vemos aqui, tá? O argumento de que Echad significa apenas uma unidade composta, ela acaba caindo por si mesmo, num dos textos que são usados como prova a favor da doutrina aqui. Se Echad, ela é usado sempre em composto, eu não posso usar ela em singular, porque aí está dizendo, é como se dois estivessem falando para um. Certo? Então, resumindo esse capítulo, tá, gente? Eu vou passar para o segundo ponto. Tá? Esse capítulo, a gente pode dizer que a palavra Echad, nos 5 livros de Moshe, que é o Pentateuco, mostra que é uma unidade singular em primeiro lugar, não unidade composta. Tá? Você vai ter mais textos que eu vou dar para você dentro do documento, tá? Que vai te ajudar. Mostra sempre, em primeiro lugar, que é uma unidade singular e não composta, certo? E o fato do Eterno ter escolhido essa palavra, em vez de Yahid, por exemplo, que significa um mesmo, para indicar a singularidade absoluta, dá-nos uma indicação de que devemos entender a palavra dessa forma quando ela é mencionada no Shema, que acabamos de falar, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, que é a confissão de fé, tá? Judaica mantida. Ou Yeshua também. Quando um judeu, ele reza pelo menos 2 vezes ao dia, certo? Tá. Ok? Certo? Certo. Antes de eu passar para o próximo, vou te dar 2 textos que está em Deuteronômio 4:39. Olha que diz lá. Portanto, reconhece hoje e pondera no teu coração que o Eterno é Elohim, em cima dos céus e embaixo na terra. Não há outro. O outro texto em Isaías 45, do 5 ao 6, diz: Eu sou o Eterno e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol até o poente do sol não há outro além de mim. Eu sou o Eterno e não há outro. 2 textos que eu deixo para ti, ele confirmando que ele é um, certo? Até aí ok, certo? Segunda parte do nosso shiur, que essa é a parte final do nosso shiur. A pluralidade da palavra Elohim. Então, nós estudamos Echad, que pode significar uma unidade composta, mas a maioria dos textos confirma que é uma unidade singular. A segunda, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais já, saiu do básico, vai subir um pouquinho, a gente vai usar a palavra Elohim agora. A pluralidade da palavra Elohim. Então, nesse caminho de busca da verdade sobre a doutrina da Trindade, outra palavra que eu me detive foi Elohim. Por quê? Ela é traduzida como Deus. Só que os professores cristãos, eles me ensinaram isso, tá? Que essa terminação de in, tá? A terminação in, porque a palavra é Elohim. Tá vendo? In. Essa terminação in, eles dizem que denota a pluralidade. É isso que os professores cristãos dizem. Elohim, esse término in, denota pluralidade. Certo? E assim, a palavra Elohim
ela implica, é uma palavra que implica um plural, que pode ser traduzida literalmente como os deuses. E aqueles que defendem a doutrina da Trindade encontram também nessa palavra a evidência de que o Eterno é mais do que um. No entanto, a gente não sabe se é 2, se é 3, se é 4, se é 50.823, não sei. Pode ser quantos? Porque Elohim não quer dizer que é 3, podia ser 10, né? Tá vendo como o embasamento é fraco? Né? O embasamento é fraco. Agora, mas vamos buscar o pechá dessa palavra, Elohim. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar. Achei. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá vendo o texto aí? Conseguem ver? Uhum, sim. Sim, Aí, ó. isso. Tá em português, mas tá escrito aqui. Bereshit. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o meu. Espera aí. Opa. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver a setinha? Sim. Aqui, ó. Aqui, Bereshit. Bará. Tá aqui escrito a palavra Elohim. Tá vendo? Coloquei em vermelho. Elohim. Essa é a palavra que a gente vai estudar. Só. Uhum. E diz Et Ha-Shamayim. Et, ou, na verdade aqui é Veet, que é um VAP, Veet Haaretz. No princípio, Deus, essa palavra Deus, tá vendo? Tá aqui, Elohim. Deus e Elohim. Então, Elohim foi traduzido como Deus. Ok? Pronto. Então, foi traduzido como Deus. Aí eu faço a pergunta, né? Essa palavra foi colocada a Deus. Estará a Torá a introduzir um conceito do politeísmo? Né? Vamos ver se isso é verdade. No texto do Shema, que nós estudamos no capítulo anterior, encontramos a palavra Elohim também lá. Troca uma palavra, né? Fala assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Essa palavra Eloheinu, ou seja, Adonai, o Senhor, é o nosso Deus. Eloheinu, Elohim, como a gente fala no possessivo, nosso, né? Nosso Deus. Por isso fica Eloheinu. Então, tem a palavra Elohim ali. Então, a pergunta é também, a Torá, ela está introduzindo o conceito de politeísmo nesse primeiro parágrafo das Escrituras? Né? A gente tem que se fazer essa pergunta. Houve deuses que criaram os céus e a terra? Porque Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Então, se a gente prestar atenção aqui, diz que a palavra Elohim, no Shema, está dizendo que é errado, certo? E não fala no errado que é deuses, mas está falando que é um Deus. Será que as escrituras elas estão dizendo que esse Elohim, ou estas divindades, constituem uma unidade? Se a gente for para o lado cristão? Né? Se você prestar atenção, esse conceito de trindade, ela se desenvolveu 4.300 anos depois. Então, começa o monoteísmo há 4.300 anos antes e 4.300 anos depois se cria a doutrina da Trindade. Ou seja, será mesmo que durante 4.300 anos o povo judeu ficou entendendo errado? Né?
É uma pergunta que eu te falo. Aí, eu fui buscar aqui de um rabino, que ele foi para uma conferência. Esse rabino é de uma comunidade judaica lá da Espanha, em Madrid. E ele foi convidado, o nome dele é Moshe Ben Dahan. Ele foi convidado para discursar numa conferência cristã, de organização cristã, chamada Remar. E ele falou lá, preste atenção o que esse rabino lhe diz. Ele falou sobre a criação dos céus e da terra, e sobre a criação do homem. E uma das coisas que ele disse foi que a palavra Elohim não pode ser entendida como uma pluralidade de pessoas. Por quê? Porque o verbo está a resposta no texto. O verbo não está colocado no plural. Não está escrito assim, no princípio criaram. Tá vendo? No princípio criaram, mas está escrito no princípio criou. Então, no predicado daqui, a gente vê que o sujeito é plural. No predicado, vê se o sujeito é plural ou singular, porque isso não se pode entender que foram vários deuses que criaram, certo? Mas apenas um. E também não se pode entender que foram várias pessoas da divindade que falaram da criação do homem, dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Porque então disse que Elohim criou o homem no singular e não foi no plural que Elohim criaram. Tá? Então, essas palavras do rabino também me fez pensar no passado e me fez questionar esse conceito de pluralidade da palavra Elohim. Certo? E se a gente for buscar de uma maneira mais profunda esse termo, essa palavra Elohim, nós percebemos que a forma plural de Elohim é Eloá. É Eloá. Tá? Que significa o quê? Vai para o literal. O que é que significa Elohim? Poderoso. Certo? Que vem da palavra El. El quer dizer poderoso. Certo? El quer dizer poderoso, ou poder, na verdade, força, poderoso. Estas três palavras, El, Eloá e Elohim, são usadas como sinônimos, tá, gente? Nas escrituras, para se referirem ao Todo-Poderoso, ao Eterno. Todas as três foram traduzidas como Deus nas versões portuguesas. Mas o que eu disse para vocês? Que El significa poder, Eloá significa, é o plural de, de poderoso, e Elohim significa também poderoso, tá? Que é um atributo de poderoso. Aí a palavra El aparece nas escrituras, só a palavra El aparece nas escrituras 200 vezes, gente. Quase sempre ela está em referência ao Todo-Poderoso, ao Eterno. E, por vezes, tem o significado de poder. Deixa eu ver aqui um texto. Abre aí Provérbios 3, 27. Provérbios 3, 27. A gente vai ler só a palavra ela aí. O que é que diz? Provérbios 3, 27. Provérbios 3, 27. Ó, pode ser um telefone celular também, mais rápido. Provérbios 3, 27. Não detenhas Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Tá, com quem precisa de ajuda. Tem outra versão. Não detenhas os teus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Tá vendo essa palavra? Poder fazê-lo. Esse poder fazê-lo é de ter poder, autoridade. Aí está escrito El Ayadecha, que significa mão poderosa, em hebraico no literal. Então, uma pessoa, né, que não vai se deter dos seus donos, Que pode, na mão dele, o poder de fazer o bem.
Então, onde fala ele e Adeha. Em Miqueias 2:1, só para finalizar essa parte, que não preciso falar muito sobre isso, porque vocês entendem que a palavra ela é poder, eu vou ler mais um texto só para que você compreenda que essa palavra é poder. 2:1. Olha o que diz no 2:1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, tá vendo? Yes, el e Adam. El, poder da mão. Tá? Então, só essa palavra el está escrito 200 vezes nas escrituras. E o plural de el, que a gente estava falando, Eloá, Elim, que Elohim, El, plural de El, é Elim. Não é usada essa palavra Elim em referência ao Todo-Poderoso, mas outros poderes humanos ou angélicos, certo? Onde a gente pode, por exemplo, ter esse exemplo? Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 11, está escrito assim, ó, o Senhor, quem é como tu entre os... Esse meu está dizendo, entre os deuses. A minha tradução está assim, entre os deuses. Tá? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. A minha versão que eu estou lendo é Almeida corrigida. Eles traduziram como deuses. Tá? Mas na tradução original está falando de poderes angelicais. Êxodo 15, 11. Pode ser deuses também, tá? Mas você vê que Elim não é usado para o eterno. Pode ser usado também para falsos deuses, sim. Nas nações, falsos deuses das nações, isso mesmo. Como está em Isaías. Daniel 11:36. Daniel 11:36 fala sobre isso. Ó. Daniel... Deixa eu ver aqui, Daniel 11:36. Você. O 11:36 diz, e esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Quando falar sobre todo Deus, que é com minúsculo, está falando Elim, tá? Então, El significa força, poder, Elim é deuses, outros poderes angelicais, humanos, certo? Outros tipos de poderes também. E a palavra Eloá já ocorre 56 vezes nas escrituras. E a maioria das palavras, na verdade, a maioria das vezes que aparece a palavra Eloá é no livro de Jó. Isso aparece 2 vezes em todo o Pentateuco. Só 2 vezes. Então, a maioria das vezes que a gente acha a palavra Eloá é só no livro de Jó. Certo? E como foi dito anteriormente para vocês, a palavra plural de Eloá é Elohim. Tá? Eu troquei. A palavra de Eloá é Elohim, por causa do término im. E Elohim aparece já 2.600 vezes. Olha a diferença. Elim aparece 200, Eloá aparece 56 vezes, e Elohim aparece 2.600 vezes nas escrituras. Porque essa palavra não é um nome pessoal, tá, gente? A palavra Elohim não é um nome pessoal, mas é um título, tá? É um atributo que expressa poder. Elohim não é um nome pessoal, estou reafirmando para vocês. Por isso está falando assim, no início criou Elohim. Então já estou te dando uma dica, que Elohim não é um nome. O nome do Eterno não é Elohim. O que é Elohim? Um atributo. Certo? E o que esse atributo expressa? Poder, porque a gente está falando que El significa poder, autoridade e julgamento. Vou repetir para ti, Elohim não é um nome pessoal. O que é que Elohim ele expressa? Ele é um título que expressa, um atributo que expressa poder, autoridade e julgamento.
certo? E o nome pessoal do Eterno, como é que é o nome pessoal do Eterno? O Eterno não se chama Elohim. O Eterno está aqui. Está aqui. Yud, tá vendo essa letrinha pequenininha? Yud, Rei, Vav, Rei. A transliteração mais comum que vocês vão achar é isso aqui, YHWH ou YHVH. Conseguem ver? Esse é o nome do Eterno. Elohim Sim. não é o nome do Eterno. Ok? Ok. Então, já entendemos que Elohim não é um nome pessoal, certo? Mas um atributo. Aí, o significado da palavra Elohim em relação à palavra El na criação. Vamos ver. Eu vou ler três textos para vocês. Vou ler 3 textos para vocês. Um vai estar em Isaías, capítulo 43, versículo 10 ao 11, que diz assim: vós, está falando de quem? Vós, os filhos de Israel, tá? Vós, sois minhas testemunhas. Isaías 43, do 10 ao 11. Vós, sois as minhas testemunhas. Declara, aí vai colocar o nome, Yud, Rei, Vav, Rei, o Eterno. E o meu servo que escolhi para que saibais e acrediteis em mim e compreendais que eu sou ele. Antes de mim não se formou outro Deus. Quando está escrito essa palavra outro Deus, está o El. Nem haverá outro depois de mim, eu mesmo sou o Senhor, o eterno Deus, e além de mim não há Salvador. No texto de Isaías 44, 6, fala: assim diz o Eterno, o Rei de Israel, e o seu Redentor, Eterno dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Elohim. Ele não usa o nome dele, ele usa a palavra Elohim, que quer dizer Deus. Tem outro texto também, do 45, versículo 5 ao 6, certo? Que está escrito assim: eu sou eterno e não há outro além de mim, não há Deus. O Deus está falando Elohim. Dei 3 exemplos, tem muitos mais, certo? Então, a gente entende que a palavra Elohim, como Elohim é o plural, né? Eu estava dizendo. Pode ser plural. Mas como são usados para referir o Todo-Poderoso, tá? E são usadas como sinônimos. Vocês estão entendendo? Portanto, no livro de Isaías, que eu acabei de ler aqui, não vemos praticamente nenhuma diferença entre o uso da palavra Elohim e a palavra El. Se está escrito El ou Elohim, é a mesma coisa quando está se direcionando ao Eterno, certo? E é colocado, uma vez que Elohim é colocado no plural e El no singular, encontramos uma indicação de que a palavra Elohim não pode ser entendida como uma referência de vários deuses, essa resposta que eu estou dando para vocês, ou a uma unidade de caracteres do mesmo Deus, sabe? Certo? Mas como uma expressão de grandeza múltipla do Todo-Poderoso. Certo? Pode falar, Rui. Não, eu tava examinando aqui o texto que você colocou, de Êxodo 15, né? 15, 11, Sim, quando ele se refere a todos os deuses, né? Você sim. falou acho que Elohim, né? Isso. Aqui, na verdade, o Moshe está fazendo um comparativo. Quando ele se refere, ele não está se referindo a Deus em si. Ele está dizendo que quem entre todos os deuses, aí ele está se referindo aos deuses egípcios, é Isso. comparável a ti. Entendeu? Isso mesmo. Então, acho que é provavelmente por isso que ele utiliza esse termo nesse momento, mas o texto é bem claro que não se refere nesse momento a deuses, ao Senhor, né? Isso.
Mas o que eu estou dizendo aqui, obrigado, Rui, muito bom. O que eu estou dizendo é que a palavra Elohim não é um nome pessoal, é um atributo. Certo? Sim, sim. E quando o Eterno está usando esse nome para os deuses dos pagãos, ele está dando um atributo. Os teus fortes, os teus julgadores, naqueles que vocês confiam. Mas também, esse mesmo termo é usado para o Eterno segundo Isaías, como nós estamos acabando de ler aqui. Porque também No significa... caso aqui, estaria Eloá, né? No caso aqui desse exemplo, deuses, né? Isso. Ou não? Sim, isso. Tá? Aqui em Jó 15, 25, diz assim, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Então, tem referência às Sim, duas palavras. as duas palavras. Quando fala contra Deus, está falando do Elohim. Quando está falando do Todo-Poderoso, está falando do Yud, Rei, Vav, Rei. Está falando do Todo-Poderoso, ou Adonai. Então, ele está falando que ele se levantou contra o dono de tudo e contra aquele que tem poder. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. A palavra nas Escrituras, tá? Ela é para falar tanto de divindade como de poder. É isso que a gente conseguiu entender aqui. Em Gênesis 31, 29 está escrito: há poder na minha mão para fazer o mal. Então, quando está escrito há poder, está dizendo El. Está vendo? Em Provérbios, está falando do 3,27, não te abstenhas de fazer o bem, que é devido quando tiveres o poder para fazer na tua mão. Então, você vê que El significa poder. Certo? Então, a palavra El, a palavra El, na raiz da palavra Elohim, podemos confirmar esse termo que eu acabei de dizer, certo? Poder e autoridade. Amém? Amém. E, para finalizar essa parte, que a gente vai entrar na penúltima já. Elohim foi o que criou os céus e a terra. Não é isso que está escrito no primeiro texto que nós lemos? Isso vai revelar algo sobre esse significado. Que a palavra Elohim tem a ver com todo aquele que foi dado poder, que foi empregado esse poder para criar céus e terra. Poder de criador. Por isso que Elohim, o poderoso, criou. Fácil de entender, literal. Vocês querem ver um texto na Aliança Renovada? O texto de Romanos 1:20. Olha o que esse texto diz ali, ó. Se esse texto estivesse em hebraico, não estaria escrito isso. Mas como está em grego, vai ter dois atributos aí. Romanos 1:20. O que é que diz lá? No Romanos 1:20, o que é que está escrito lá? Porque, olha só, Paulo está dizendo o mesmo texto que nós estávamos dizendo agora há pouco. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Porque desde a criação do mundo, Romanos 1:20, porque desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis e o seu poder e divindade. Está vendo essa palavra? Têm sido claramente vistos, sendo compreendidos através da criação, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, se nós fôssemos ler esse texto, seria assim, porque desde a criação do mundo, no original, ou no literal, porque desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis, aí quando está falando do seu eterno poder e divindade, ou seja, o Elohim tem sido claramente visto. Certo? Porque é um atributo, Elohim, para o eterno, é um atributo de poder e de divindade. Certo, gente? Quando a palavra Elohim ela é usada como referência ao Criador, expressa a totalidade da finalidade do seu poder e da sua divindade. Portanto, não podemos confiar, tá, o fato da palavra Elohim ser colocada no plural. É pobre demais essa interpretação. Pobre demais. É deuses. Elohim é Deus.
Se eu ler o literal, eu entendo que não quer dizer isso. Por quê? Isso não afirma nada que o eterno é 3. Nada. Certo? Então, há várias outras palavras hebraicas que são usadas no plural, como, por exemplo, vou te dar mais um exemplo para a gente entrar na parte final dessa parte, desse lado. Existem palavras no hebraico, assim como em português, que se fala no plural. Um exemplo, mãe. Mãe é vida. Porque veio o término in, mãe é vida. No português, mãe, ou vida é singular. Mas em hebraico soa no plural, mãe. Desculpa, água. Água é mãe. Água é mãe. Outra palavra, raim, que é vida. Por isso que a gente fala lehai, para a vida. Raim é a palavra original, certo? Raim. Ela está como se fosse no plural. Ok? Mas se a gente for usar esses exemplos, né, no português, qual é uma das palavras que no português ela soa no plural, mas é singular? Lápis, por exemplo. Lápis, né, óculos, vírus. A gente não fala, foi um vírus, como se fosse 200 vírus, né? Não, fala um vírus. Qual ônibus você pegou? Já colocou tuas calças? Vamos falar tua calça, mas o correto é calças, né? Então, antes de falar um lápis, um ônibus, um óculos, vocês estão vendo? Então, essas palavras estão escritas no plural, soam no plural, mas não significa que são várias, gente. Vocês estão compreendendo como cai por terra essa expressão de que Elohim é deuses no plural? Verdade. Certo? Só falando essas palavras, se você estuda em inglês, você sabe que tudo é tradução errada. Perfeito. E quem sabe 2 ou 3 línguas consegue compreender melhor isso. Existem certas palavras que, se a gente for traduzida no literal, vai soar errado. Por isso que eu me confundo, às vezes, no inglês, certas palavras. Eu penso que é uma coisa e é outra. Tá? Então, a gente compreendeu, né, gente? Que talvez isso também nos ajude, tá? Nos ajude a entender isso. Que Elohim não está falando que o Criador, ele é vários, mas expressa o seu poder, a sua autoridade. Até aí, ok, gente? Agora, existem textos onde a palavra Elohim tem verbo que aparece no plural. Tá? E por que eu estou falando sobre todos esses assuntos para vocês? Porque pode ter pessoas que vão querer falar com vocês. Não, você está errado, olha aqui, ó. Eu vou ler um outro texto para ti. Só que quando nós vamos ler certos textos para o português, eles não aparecem porque estão traduzidos corretos. Mas em outras versões, a gente consegue ver a palavra Elohim sendo usado como verbo no plural. Tá? Deixa eu ver aqui. Que tem uma tradução. Tá. Eu vou ler essa tradução aqui só, não vou me estender nessa parte do plural, mas eu creio que vocês já entenderam, mas ele é bem curioso. 2 Samuel 7:23. 7:23, tá? 2 Samuel 7:23. A gente já está quase chegando no fim, já. 7:23. Na minha versão está escrito assim: e quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e fazer-se um nome e fazer-se-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e aos seus deuses. Só que essa aqui é a tradução portuguesa. Se eu fosse traduzir da maneira literal, do hebraico para o português, ficaria assim: quem é como o teu povo? Então, está falando no singular.
como Israel, que é um só povo na terra, a quem Elohim percorreram. No literal, Elohim percorreram, fica no plural. Certo? Para ele redimir para ele. Ou para redimir para ele. Aí fica no singular. Para ser um só povo, para lhe dar, ou seja, tudo singular, um nome, e fazer por você grandezas, ou grandeza e coisas maravilhosas para a sua terra, singular. Diante do seu povo, singular, que você resgatou para ti, tudo singular, desde o Egito, nações e seus deuses. Pergunta, né? Elohim, termina com a palavra Elohim. Então, a gente vê nesse texto aqui que, ao se referir ao Altíssimo, são usadas as formas singulares, mas no original aparece essa palavra Elohim percorreram no plural. E quem é como o teu povo? Como Israel, que é um só povo na terra, a quem Elohim percorreram para redimir para ele. Certo? Então, essa expressão percorreram ali, alhu, tem outras expressões que ali não está se referindo, gente, escutem, ao Eterno em si como Deus, mas está se referindo às ações que ele fez através dos seus anjos. Eu entendi que não era referente. Vocês estão compreendendo? Só que eu te faço uma pergunta. Se aqui que estava no plural, no hebraico, tá? Se no hebraico estava no plural, como é que eles traduziram para o singular na Bíblia portuguesa? É porque quando convém para eles, eles traduzem no singular. Porque eu traduzi no literal. No literal. Sim. Ok? Então, quando se usa esse verbo Elohim no plural, falando do Eterno, também pode estar se referindo às suas ações através dos anjos. Tá? Que é o que nós estamos vendo aqui. Se nós compararmos esses textos de referir aos anjos com a Septuaginta, que é o texto em grego, nós vamos ver na carta dos Hebreus, olha só, na carta dos Hebreus, e a gente vai tomar um susto aqui, nesse texto. Certo? Que nós vamos ver a palavra Elohim traduzida como angeloi, anjos. Elohim, no texto do Hebreus, de Hebreus, em Hebreus, capítulo 6, lá está escrito sobre Hebreus 2:7. 2:7, tá? Abre aí para comparar Hebreus 2:7 e abre Salmos 8:5. Esses dois textos. Salmos 8:5 e Hebreus 2:7. Tá? Vamos ler primeiro em Hebreus. Deixa eu ver se eu leio aqui uma versão. A maioria das versões traduzem 2:7. 2:7, deixa eu ver. Hebreus 2:7. Vamos ler o que diz aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, está mais correto. Mas o que diz na minha? Assim, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, e o coroastes e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Tá vendo? Tem alguma versão de vocês que está escrito fez menor do que Deus? Hebreus 2:7, né? 5:7. O que diz na tua 2:7? Pouco inferior aos anjos o fizeste. Aos anjos, eu fizeste. De glória e honra por Tá. Agora, vê lá Salmos 8:5. Deixa eu ver se eu acho uma versão aqui. Se eu acho NTLH. Não. Revista autorizada.
Deixa eu ver aqui. Na minha versão, se repete 2 vezes. Repetiu em Hebreus a mesma coisa que está falando em Salmos. Tá. O que é que diz em Salmos 8:5? No entanto, o que é que diz na versão de Salmos 8:5? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus. Tá vendo? Essa tá aí, gente. Eles escutem bem, tá? A maioria das versões hoje de Hebreus 2:7, elas foram corrigidas e eles fizeram ou eles deixaram, foi feito melhor que os anjos. Mas ainda deixam o mesmo erro lá na versão de Salmos 8:5, na versão cristã. Na versão cristã, tem umas que dizem assim: no entanto, você o fez um pouco menor do que Deus. Tem isso na versão de vocês? Em alguma versão cristã? Tem? Na tua tem, Rui? Hebreus 2:5, né? Não, nenhuma. Aqui fala assim. A minha está anjos. Anjos? Qual é a sua versão? A minha é King James. King James. Essa anjos está onde? Em Hebreus ou em Salmos? Nos dois. Nos dois? Então, essa da King James está correta. Certo? Por que eles utilizaram a palavra menor do que Deus e não do que anjos? Para igualá-lo ao Messias como Deus, tá? Por isso que depois foi corrigida. Porque essa palavra que está dizendo assim, no entanto, você o fez um pouco menor do que os anjos, lá em Salmos está escrito Elohim. E, como disse, Elohim, toda vez que fala sobre Elohim, em muitos textos, se refere a deuses. Mas também a palavra Elohim pode se referir a anjos, dependendo do contexto. E essa expressão que foi feito menor do que os anjos está se referindo ao Messias. Oi, pode falar. Eu achei na Almeida Recebida. É uma versão aqui onde ele fala: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de Pronto. glória e de honra coroaste. Isso. É essa que eu queria. As versões antigas, tanto. Obrigado, Rui. As versões antigas, tanto em Hebreus quanto em. Oi? Ela é bem antiga, 1848. É. Mas não existia só essa, não. Viu? Houve outras versões que não são muito antigas. Na década de 90 eu li, 2000, anos 2000 eu li também. Tá? Versões que diziam, tanto em Salmos como em Hebreus, falavam que o Eterno fez o Messias um pouco menor a Deus. Aqui nessa versão aqui diz assim: no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Qual é essa versão? Fizeste a glória e a honra. E a pobreza e justiça. Não conheço essa versão. Certo? Então, quando a gente vai usar a palavra hebraica Elohim no Salmo 8:5, foi traduzido em grego como anjos, tá? Certo? Então, tanto que fala lá, vamos ler um outro texto que fala Salmo 97:7, parte B, no de vocês fala assim: diante dele se prostram todos os poderosos. Fala isso. Aham. Esse mesmo texto que está em Salmos 97:7, parte B, mas lê todo o Salmo 97:7. O que é que diz?
Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante de todos os deuses. Todos os deuses. Tá? Na tradução da Ingrid, tá? Todos os deuses, tá? Que é uma expressão errada. Que, na verdade, seria todos os poderosos. Na King James está. Prostrai-vos diante do Senhor, todos os poderosos. Todos os poderosos. King James está correto. Agora, lê esse mesmo texto em Hebreus 1:6. É o mesmo texto de 97, de Salmo 97, versículo 7, parte B, está em Hebreus 1:6, parte B. Lê aí para mim Hebreus 1:6, parte B. O que é que diz na tradução de vocês? 1:6. 6. Em uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito, o declara a todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos de Deus o adorem. Esse mesmo texto que está usando o escritor da carta, ele está falando de Salmo 97, versículo 7, parte B. Só que em Salmo 97 não está dizendo que todos os anjos o adorem. Está escrito que todos os poderosos se prostrem. E quem são esses poderosos, segundo o original? Elohim. Então está falando dos anjos. Que os anjos se prostrem. Mas eles traduzem o mesmo texto lá em Hebreus 1:6, que todos os anjos de Deus o adorem. Certo? Ok? Então, a gente vê, portanto, aí que a palavra Elohim pode se referir a mensageiros celestiais. As traduções portuguesas, eles mudam, colocam outros significados, tá? Mas o correto mesmo seria, diante dele se prostram todos os poderosos. E se fosse do mesmo texto em Hebreus 1:6, que todos os anjos de Deus se prostrem e não o adorem, tá? Ok? E a palavra Elohim pode se referir também a falsos deuses. Finalizando, Êxodo 12:2, está escrito o que lá? Pois naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei a todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como os animais, e executarei julgamentos contra todos os deuses. Aí está escrito Elohim. Está vendo? Elohim não é só se fala ao eterno. Também se fala aos falsos deuses. Também se fala aos poderosos. Também se fala aos anjos. Certo? Em Êxodo 23 está escrito: não tenhas outros deuses diante de mim. Então, aí foi traduzido deuses como Elohim no plural. Certo? Se a gente for prestar atenção, a palavra Elohim também se refere a deuses falsos. Em Juízes 11:24, também está dizendo assim: vocês não possuem o que Quemós, seu Deus, lhes deu para possuir. Aí, quando está falando o que Quemós, seu Deus, está falando Elohim, está falando o nome desse Deus falso. Certo? E assim nós possuiremos todo o território que o Senhor, Adonai, nosso Deus, Elohim. Então, tanto o Deus Quemós é chamado de Elohim, quanto o Yud-Rei Vad-Rei, o nosso Deus, ou seja, o Eterno, também é chamado de Elohim. Isso você vê no texto em hebraico, tá? E a gente acha esse mesmo texto sobre 1 Reis 8, 24 e 27, que vai falando assim: então invocai o nome do vosso Deus. Esse texto de 1 Reis 18, 24 fala do tempo onde Elias ele fez um desafio aos profetas de Baal. Baal, lembram desse texto, né? Eu não vou ler ele todo, mas ele diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, está escrito Elohim em hebraico, e eu invocarei o nome do Senhor e o Deus. Aí, quando fala e o Deus, ele fala de novo Elohim.
que responde pelo fogo, esse é Deus, Elohim, e todo o povo respondeu e disse, a ideia é boa. Tá vendo? Então, são atributos dados a divindades, certo? E também pode ser a palavra Elohim para um Deus sendo feminino ou masculino. E a palavra Elohim, finalizando, também pode se referir a um homem, a um ser humano, que não precisa ser anjo, nem Deus, nem deuses, tá? Pode ser referido a um ser humano. Isso vai te chocar um pouquinho, Marcos. Por quê? Em Êxodo 4:16, Êxodo 4:16, poderíamos traduzi-lo literalmente assim. E ele falará por você ao povo. Que texto é esse de Êxodo 4:16? 4:16. O Eterno falando com Moisés. Tá? O Eterno falando com Moisés. Quando Moisés ia fazer a sua missão como libertador do povo de Israel. Então o Eterno fala assim, e ele falará por você ao povo, e assim será, ele será uma boca para você, e você será Elohim dele, ou Elohim para ele. O Eterno está chamando Moisés de Elohim. Então, poxa, vamos agora adorar a Moisés também, né? Vamos fazer um culto a Moisés. As leis de Moisés, né? Porque aí teve essa referência de Deus a ele como Elohim, mas porque ele foi usado como um canal de Deus. Perfeito. Porque ele foi exaltado a esse ponto. Perfeito. Então, se a gente prestar atenção aqui, tem um outro texto de Êxodo 7:1, também dá para traduzi-lo de maneira literal assim. E Hashem disse a Moisés, a Moshe, eis que eu nomeei Elohim para Faraó. Ou seja, ele está falando que Moisés foi nomeado como Elohim para Faraó, e Arão, seu irmão, será teu profeta. Certo? E se a gente prestar atenção nesses textos, o Todo-Poderoso delega, como acabaste de falar, agora, pouco, Leandro, o Eterno delega a sua autoridade ao homem, certo? Moisés é chamado de Elohim. Nas Bíblias inglesas, tá, gente? Você acha lá no original que Moisés é chamado de Deus. Nas Bíblias inglesas. E é interessante a gente saber, né? Nesse contexto, que a palavra Elohim é usada em relação a que um homem representa o Todo-Poderoso na Terra. E se o termo Elohim tivesse sido usado apenas para mostrar pluralidade, como nesses casos, né, de anjos e falsos deuses, ele não poderia ser usado em relação a um homem como nesses textos. E nós sabemos que Moisés era o quê? Uma pessoa. E quando lhe é dada a autoridade para representar o Todo-Poderoso na Terra, ele não é chamado pelos termos hebraicos nem de El, nem de Elohá, nas suas duas formas singulares, mas ele é chamado de forma plural, Elohim. E essa é uma forte evidência, tá, gente? Que a palavra Elohim, em referência ao Todo-Poderoso, não inclui necessariamente várias pessoas, tá? Mas tem a ver com autoridade extrema. E Elohim também pode se referir, além de um homem, juízes e reis. Olha que coisa incrível. Onde nós achamos esses textos também? Êxodo do 22, do 8 ao 9, que está escrito assim, se o ladrão não for achado, o dono da casa se apresentará aos juízes. Essa palavra juízes em hebraico está escrito Elohim, para ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Em todo caso de transgressão, seja a respeito do boi, ou do jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, ou de uma das partes, diz, esta coisa, a causa de ambas as partes, se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Todos esses três palavras que se acha nesse versículo, nesses dois versículos, juízes, está escrito Elohim.
É Êxodo 22, do 8 ao 9. Tá? Ok? Então, foram traduzidos como juízes. Poderiam ter sido traduzidos como deuses, né? Poderiam ser traduzidos como Deus, mas foi escrito como juízes. Sabe por que foi escrito como juízes? Porque está dentro do contexto literal, o conceito literal. Quando está se falando de um ladrão, que alguém que rouba a fazenda de outra pessoa, ele meteu a mão ali, ele transgrediu, e aí ele vai ter que devolver esse boi, ele vai ter que se apresentar a Deus. Ele vai ter que se apresentar aos anjos. Não, ele vai ter que se apresentar a um juiz para julgar a sua causa. Vocês estão vendo? Então, a gente percebe que essa palavra Elohim também pode ser juízes, certo? E no Salmos 82, 1 ao 2, está escrito um salmo de Asaf, Deus, está escrito Elohim, está na congregação dos poderosos, Elohim de novo, julga no meio dos deuses, El. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Então, ali existem três tipos de expressões da palavra El. Né? Elohim, que é Deus, Elohim, que é juízes, e El, que é deuses. Certo? Então, a gente consegue compreender que o termo Elohim é usado duas vezes com significados diferentes no mesmo texto. Ok? Aí, finalizando mesmo, gente. Yeshua, me lembrei de um texto de Yeshua, lá em João 10, 34 ao 36, ele fala assim, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se aquele a quem veio a palavra de Deus os chamaram de deuses, e vocês sabem que a escritura não pode ser violada, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, blasfemam, que vocês blasfemam, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus. A partir desse texto, nós podemos extrair duas verdades, tá? Que nos interessam para esse assunto que a gente está falando. O primeiro, que o termo Elohim foi traduzido como deuses, nesse texto de João 10, 34 ao 36. Eu disse, vocês são deuses, tá? Pode significar pessoas que receberam a palavra também do Todo-Poderoso. E quando Yeshua fala, está escrito na lei, vocês são deuses, quer dizer que os judeus receberam a palavra do Todo-Poderoso, o povo judeu, como está escrito lá em Romanos 3, do 1 ao 2. De acordo com esse texto aqui, que Yeshua falou de João 10, 34 ao 36, né? Que ele faz conexão, ele está citando o Salmo 82, tá? Salmo 82. Então, lá está dizendo da autoridade que foi dado através da Torá para o povo judeu. Quais são as posições de autoridade que o Eterno dá para os seus filhos, juízes, reis e outros, né? Como príncipes, mestres, tudo são autoridades e são chamados de Elohim, tá? Para governar. Conclusão, gente. Conclusão. Elohim significa autoridade e poder, só para a gente recapitular. Elohim significa autoridade e poder, não necessariamente várias pessoas. Segundo ponto, pode se referir a diferentes seres ou funções, como o Todo-Poderoso, o Eterno, a anjos, a juízes, líderes humanos ou falsos deuses. Tá vendo? Em terceiro, quando se refere ao Eterno, o verbo que acompanha a palavra Elohim está sempre no singular, mostrando que é um só. Quando o quarto ponto é quando Elohim se refere a outros seres, como anjos, juízes, o verbo sempre costuma estar no plural, porque são muitos, tá? E em quinto lugar,
mesmo sendo uma palavra no plural, Elohim não significa automaticamente várias pessoas. No caso do Eterno, mostra a grandeza, a majestade e poder ilimitado. Isso nós concluímos 2 assuntos dentro do Peshat, do literal, sobre o Eterno é 1 e não é 3. É Had, né? Quer dizer quer dizer uma unidade singular, né? E Elohim, tá? Pode significar pluralidade como singularidade, mas quando se expressa o Eterno, nós entendemos nos textos que está falando de uma pessoa somente. Amém? Sim. Bom, gente, qualquer... Não tenham, assim, pressa também, né, referente ao que foi dado, porque vocês vão ter esse material na mão de vocês para ler e reler quantas vezes vocês queiram, tirar as dúvidas de vocês, tá? Aí na próxima semana, a gente vai continuar com um outro tema, que a gente já vai usar, ou vai falar sobre o término Adonai, tá? A gente vai estudar sobre o término Adonai. E, terminando esse shiur, eu tenho certeza que você vai estar apto para defender a sua fé. Você não vai ter mais dúvida e, quem sabe, você vai resgatar muitas pessoas desse atolamento de idolatria, tá bom? Então, vamos agradecer ao Eterno e assim a gente se despede, tá bom? Obrigado, Eterno, por tudo, te louvamos e te pedimos tuas bênçãos nessa noite e o teu descanso a todos nós. Esse é o meu pedido, Pai, que abra os nossos corações, a nossa mente para aquilo que foi lançado. Eu sei, Eterno, que é o Senhor que dá sabedoria e expande as nossas mentes, e o nosso espírito é o Senhor que alimenta. Então, tudo que foi passado aqui não sejam somente palavras, mas seja fruto, Senhor, de entendimento, de sabedoria sobre a vida de cada um deles. Pelos méritos do teu Filho Yeshua, te dando graças por tudo. E todos dizemos amém. 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 Amém, gente. Obrigado, viu? Comparecer. Amém. Próxima quinta-feira a gente vai se aprofundar mais. É cadenciado, ó, vai devagarzinho. Marcos, a gente vai Oi. chegar lá, onde você está lá. Estou gostando, estou gostando. Tá bom, meu A filho? gente está aprendendo muito. Baruch Hashem por isso. Eterno abençoe vocês. Laila Tov a todos. Shalom. Tchau. Shalom, shalom. Laila Tchau. Tov. Laila Tov, Mayara. Laila Tov, Shalom, shalom. Jessilene, Shalom. Sogra. Um abraço a todos, tá bom? Shalom, Tchau. shalom. Pronto.